Então, aqui é o professor Rodolfo, diz aí o problema. Seja estrutura abaixo, dessa vez uma grelha, utilizando o método de deslocamento, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. Então, deixa eu dar nome aos pontos, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse vai ser o B, esse é o C e esse é o D. Daí a gente tem na barra B uma carga distribuída com a intensidade de 5 kN por metro, a barra tem comprimento de 5 metros. Temos aí na barra BD uma carga concentrada de 10 kN, a barra BC tem comprimento de 3 metros e a barra CD também tem comprimento de 3 metros. Todos os elementos têm a mesma rigidez de flexão, 2 vezes 10 a quarta kN por metro quadrado, e também todos os elementos têm a mesma rigidez de torção, 1 vezes 10 a quarta kN metro quadrado. Ainda é indicado aí nos pontos A, B e D, que são onde tem os apoios, um deslocamento prescrito com valor x milímetros. Essa questão foi utilizada como atividade na turma de hiperestática e aí é dito que o valor de x correspondente ao deslocamento prescrito corresponde ao último número da matrícula de cada aluno. Só que nesse caso em específico, tanto faz o número 1, 2, 3, 4, 9 que seja, o efeito vai ser desprezado, porque embora eu tenha um deslocamento prescrito, em determinado elemento fornecendo um efeito no meu elemento, mas como todos aqui estão deslocando, basicamente o que eu tenho é um deslocamento de corpo rígido. Então esse ponto desceu, esse também desceu, e aí basicamente nada acontece com a barra. Ou ainda, posso descer esse primeiro, depois que eu desço esse, eu volto para a minha condição original. Então, apesar de estar indicado aí o deslocamento prescrito, nessa questão aqui, de nada vai influenciar, já que todos os pontos estão descendo. Então, bora lá, Primeiro passo, determinar o sistema principal. Em relação ao sistema principal, vou redesenhar aqui a grelha. No modelo de grelha, a gente tem 3 graus de liberdade, A gente tem o grau de liberdade associado ao deslocamento vertical e em relação a dois eixos no plano horizontal e perpendiculares entre si, a gente também tem as rotações. Então, teria essa rotação em torno desse eixo e a rotação em torno desse outro eixo. Em relação aqui ao ponto A e ao ponto D, como inicialmente a gente já tem um engaste, a gente pode considerar que todas as deslocabilidades já estão impedidas, o deslocamento vertical e as duas rotações. Em relação ao ponto B, a gente tem impedido o deslocamento vertical e aí resta então impedir as rotações no ponto B. Daí, deixa eu aqui representar, Vou nomear essa rotação aqui em torno desse eixo de ΔI e vou nomear a rotação em torno desse outro eixo aqui de ΔI. Daí, vou representar aqui as chapas correspondentes ao ΔI e ao ΔI. Definido o sistema principal, próximo passo, aplicar o carregamento real, no sistema principal. Então, carregamento real no sistema principal. Para ficar mais fácil aqui de visualizar, ao invés de desenhar a grelha completa, vou desenhar as barras separadas, a barra B e a barra BCD. Então aqui a gente tem a barra AB e aqui agora a gente tem a barra BCD. Como todas as deslocabilidades foram restringidas, ambas as barras aí funcionam como barras bem engastadas. Então, para facilitar a visualização, vou representar aqui os eixos nos quais eu vou colocar os esforços internos que estão atuando, Então, aqui a gente tem o ponto A, aqui é o ponto B, aqui também é o ponto B, e aqui é o ponto D. Tem dois pontos B, então vou chamar esse daqui de B1, esse aqui vai ser o B2. Em relação a cada um dos pontos, a gente tem momentos, que vão estar atuando em relação a esse eixo e também momentos em relação a esse eixo. Por conveniência, já que esse momento aqui dá momento fletor nessa barra, eu vou chamar de MA. Da mesma maneira, esse aqui vai ser o MB1.
Como o momento em torno desse eixo é o momento torsor dessa barra, por conveniência eu vou chamar de TA, e esse outro aqui vai ser o TB1. Fazendo a mesma coisa para essa barra de cá, agora eu tenho aqui o TD, e aqui vai ser o TB2, e aqui eu tenho o MD, e aqui o MB2. Como eu estou falando do carregamento real, geralmente a gente atribui o carregamento real denominado como carregamento zero, né? Então, todos os esforços aqui estão indicados aí com índice zero. Então, a gente vai calcular o MA0, o TA0, o MB10, o TB10, até o TD0. O carregamento real no SP, pelos motivos que já foram explicados, né? O prescrito a gente não precisa considerar. Então, aqui eu só vou representar a carga distribuída ao longo dessa barra B. E aqui na barra BD a gente tem uma carga concentrada no meio, né, com intensidade de 10 kN. Então, para calcular os momentos, a gente utiliza as tabelas de momentos de engastamento perfeito, né? Eu utilizei no vídeo anterior aí, que é a tabela do Libânio. Então, aqui em relação à barra B, vou começar calculando primeiro os fletores, né? Depois a gente vai para os torsores. A gente tem que o MA0, a barra aqui está funcionando como bi engastada, e aí bi engastada com carga distribuída. Do lado da esquerda, PL ao quadrado sobre 12, do lado da direita, menos PL ao quadrado sobre 12. Então, aqui a gente tem PL ao quadrado dividido por 12, a carga é 5 kN, o vão também é 5, então 5 vezes 5 ao quadrado dividido por 12, que é igual a 10,42 kN. O MB10 menos P L ao quadrado dividido por 12, é a mesma barra, né? Mesma carga distribuída, mesmo vão, então menos 10,42 kN. Eu vou considerar que eu estou enxergando essa barra BD olhando por aqui, em toda a minha solução. Daí nessa condição eu vejo o ponto D do lado da esquerda e eu vejo o ponto B do lado da direita. E aí de novo tem uma barra bem engastada com a carga concentrada no meio. É aqui o caso 10 da tabela do Libânio, que diz que do lado esquerdo tem um momento igual PL dividido por 8 e do lado direito menos PL dividido por 8. Então, o MB2 menos PL sobre 8 e o MD PL sobre 8. Então, o MB2 0 vai ser igual menos PL dividido por 8. Então, menos 10 vezes o L da barra é 6, né? Menos 10 vezes 6 dividido por 8. Isso aqui é igual a menos 7,5 kN. E o MD, P vezes L dividido por 8, 10 vezes 6 dividido por 8, 7,5 kN. Em relação aos torsores, a gente vê que nenhuma das barras está sendo torcida. Então a gente tem que o TA0 vai ser igual a 0. Também temos aqui que o TB10 vai ser igual a 0. TB20 igual a 0. E o TD0 também igual a 0. Então, as deslocabilidades, né? O desequilíbrio, melhor dizendo. O β10 corresponde ao desequilíbrio gerado pela restrição do ΔI. O ΔI é a rotação em torno desse eixo no ponto B, né? E aí o que eu tenho no ponto B associado a essa rotação é aqui o MB1, que é o que está na direção do ΔI. Então aqui eu vou ter o MB10. E olhando aqui no ponto B dessa barra, a gente tem o TB2, né? Então MB10 mais TB20. MB10 foi menos 10,42, TB20 foi igual a 0. Então β10 menos 10,42 kN. O β20 está associado ao ΔI. ΔI é a rotação em torno desse eixo, no ponto B, né? Então aqui a gente tem a rotação em torno desse eixo no ponto B, é o TB10. E a rotação em torno desse eixo nessa outra barra é o MB20. Então
TB10 mais MB20. TB10 foi igual a 0 e MB20 foi igual a menos 7,5 kN. Então aqui a gente já tem os desequilíbrios que foram gerados aí pela restrição da rotação. O beta10 menos 10,42 e o beta20 menos 7,5. Apliquei o carregamento real no SP, daí agora eu vou aplicar as deformações unitárias no SP, né? O ΔI igual a 1 no SP e o ΔI igual a 1 no SP. Então começando aqui pelo ΔI, ΔI igual a 1 no SP, passar uma linha aqui no meio. Vou também representar as barras separadas, como eu fiz para o carregamento real, daí eu acho que fica mais fácil de enxergar, né, o que está acontecendo. Novamente eu vou estender os eixos. Então, ΔI é a rotação em torno desse eixo aqui, né? Então a gente vai forçar agora a ter essa rotação com o valor unitário. Aplicando essa rotação de ΔI, a gente vê que a barra AB ela vai ser fletida, né? Então deve ter uma deformação parecida com isso. Enquanto que a barra BD ela vai ser torcida, né? Função aqui do ΔI. Eu vou representar a torção dessa maneira, tá? Tende-se aí que a barra está sendo torcida. Os esforços que a gente tem que calcular aqui são os mesmos que a gente calculou para o carregamento real. Então, representando eles novamente aqui. Aqui eu tenho o MA, como é o carregamento 1, né? Vou chamar de MA1. Aqui agora é o MB11. Esse daqui vai ser o MB21. E aqui eu tenho o MD1. Em relação aos torsores, aqui eu tenho o TA1, TB11, TB21 e aqui o TD1. Lembrando que a rotação que a gente está aplicando aqui é 1 radiano, né? ΔI igual a 1. Então, em relação aí aos fletores, a gente vê que o caso aqui, né? Engaste, vou de novo pegar aqui a tabela agora do Luiz Álvaro. Engaste com a rotação do lado da esquerda é aqui o tipo 1. E aí ele me disse que o valor do momento aqui é 4i dividido por L, do lado que está sendo aplicada a rotação, no caso o MB1, enquanto que do outro lado a gente tem 2i dividido por L. Então o MA1 vai ser igual a 2i dividido por L. Todas as barras, né, tem o i 2 vezes 10 a quarta. O L dessa barra é igual a 5 metros. Então 2 vezes 2 vezes 10 a quarta dividido por 5 é igual aí a 8.000 kN. O MB11 vai ser igual a 4i dividido por L. Então 4 vezes 2 vezes 10 a quarta dividido por 5, que é igual a 16.000 kN. O MB21, a gente vê que a barra não está sendo fletida, né? Devido à aplicação do ΔI. Então, o MB21 vai ser igual a 0 e o MD1 também é igual a 0. Então, tá aí os momentos fletores. Em relação ao torsor, quando a gente olha para essa barra, a gente vê que a barra não está sendo torcida. Então, o TA1 é igual a 0 e o TB11 também vai ser igual a 0. Em relação a essa barra de cá, a gente tem o TB21. Eu pedi, né, que acrescentasse nessa tabela aqui o caso do momento torsor. Daí eu acabei pegando a tabela errada, mas em relação ao torsor, vou fazer aqui agora, no lado que a gente aplica o delta, né, com o valor unitário, surge aqui um momento torsor de intensidade GJ dividido por L, enquanto que do outro lado vai refletir, né, até para manter a condição de equilíbrio, né, somatório de momentos em torno desse eixo ser igual a 0, um momento com a mesma intensidade, GJ sobre L, só que com sentido contrário, né, que eu vou colocar aqui como GJ dividido por L negativo. Como a rotação está sendo aplicada lá no ponto B, então a gente tem que o TB21 vai ser igual a GJ dividido por L. GJ que é
1 vezes 10 a quarta, né? Então 1 vezes 10 a quarta. O comprimento dessa barra é de 6 metros. Então 1 vezes 10 a quarta dividido por 6 fica igual a 1.666,67 kN. E o TD1 vai ser igual a menos GJ dividido por L. Então, menos 1 vezes 10 a quarta dividido por 6, menos 1.666,67 kN. Calculado aí os momentos, a gente vai calcular a rigidez da ligação agora, né? Que seria o K11 e o K21. O segundo número corresponde ao carregamento, que é o carregamento 1, né? O primeiro corresponde às alterações que a gente fez. Então, o ΔI é o giro aqui em torno desse eixo, né? Então, associado ao giro em relação a esse eixo, a gente tem o MB1 e temos também o TB2, né? Tal qual a gente fez para o carregamento real. Então, o K1 vai ser o MB11 mais o TB21. MB11 foi 16.000, TB21 foi 1.666,67. Então, K1, 17.666,67 kN. O K21 vai ser igual ao TB11 mais o MB21. TB11 foi igual a 0, MB21 também foi igual a 0, então K21 vai ser igual a 0. Então tá aí ΔI igual a 1 no sistema principal. Apliquei o ΔI, vou agora aplicar o ΔI2, né? Com valor unitário no sistema principal. Então redesenhando aqui as barras, né? Vou estender os eixos também, tal qual eu fiz no outro caso, né? Fica mais fácil de representar os esforços. O ΔI2 é o giro em torno desse eixo, né? Aplicado no ponto B. Então, quando eu aplico o ΔI2, eu vou torcer a barra B e eu vou fletir a barra DB, né? Então, o giro aqui no sentido ΔI2, eu devo ter uma flexão nessa barra. Lembrando que a rotação aqui é com valor de 1 radiano, né? Enquanto que essa outra barra daqui ela vai ser torcida. Tal qual a gente fez para o carregamento real e para o ΔI, também aqui a gente vai ter que calcular os esforços, né? Que são os mesmos, inclusive. Então aqui MA2, MB12, MD2, MB22. Daí a gente tem o TA2, TB12, TB22 e aqui o TD2. Lembrei agora, né? Vale destacar que todos os esforços, em todos os casos, eles estão sempre com o mesmo sentido, né? MA, MB, TD, TB. De novo aqui, mesma coisa, todos eles estão sempre acompanhando o sentido que a gente adotou para o delta. Então, todo mundo está girando em relação a esse eixo, estou sempre colocando aqui no sentido do ΔI. Isso acontece para o MA, para o MB1, para o TD e para o TB2. Do mesmo jeito, todos que giram em relação ao ΔI têm a mesma orientação do ΔI. O TA, o TB1, o MB2 e o MD. Carregamento real, ΔI e ΔI, todos iguaizinhos. Então, novamente começando pelos momentos fletores. Essa barra agora que não está sendo fletida, né? Então a gente tem o MA2, que vai ser igual a 0. Temos aqui o MB12, também vai ser igual a 0. Na outra barra, MB22. Aqui eu tenho um caso de engaste e eu tenho uma rotação do lado da direita, né? Novamente voltando aqui ao tipo 1 que tem sido mostrado. E aí é 4i dividido por L. Então MB22, 4i dividido por L, 4 vezes 2 vezes 10 a quarta. O L dessa barra é 6, né? Então isso aqui fica igual a 13.333,33 kN.
Do outro lado reflete 2i sobre L, então MD2, 2i dividido por L, que é metade disso, né? Então 6.666,67 kN. Em relação aos torsores, a gente vai ter aqui, do lado que a gente aplica a rotação, né? A gente tem GJ dividido por L, e do outro lado reflete menos GJ dividido por L. Então, TA2 menos GJ dividido por L, menos 1 vezes 10 a quarta dividido, o L dessa barra é 5, né? Dividido por 5. Então, menos 10.000 dividido por 5, menos 2.000 kN. Enquanto que o TB12, GJ dividido por L, mesmo valor, né? Então, 2.000 kN. A diferença é que é positivo. A gente vê também que essa barra não está sendo torcida, então o TB22 vai ser igual a 0 e o TD2 também igual a 0. Então, calculado aí os esforços, a gente pode calcular a rigidez, né? Então, agora a gente tem o K12 e o K22. O K12, novamente, né? O segundo número representa o carregamento, que é o ΔH2, e o primeiro a deslocabilidade. Lembrando que o ΔH1 foi o giro nesse eixo, e o ΔH2 que a gente inclusive acabou de aplicar, né? Foi o giro desse eixo. Então, associado ao ΔH1, a gente tem o MB1 e o TB2, né? Então, MB1 mais TB2. No caso aqui é o carregamento 2, né? Então, MB1 foi igual a 0, TB2 foi igual a 0, então K12, 0. O K22 vai ser igual ao TB12 mais o MB22. TB12, 2.000, MB22, 13.333, então 15.333,33 kN. Então tá aí o ΔH1 e o ΔH2 aplicados no SP. Tenho o ΔH1 e o ΔH2, né? Já tenho também o carregamento real. Daí agora eu posso aplicar os valores na minha equação de compatibilidade, né? Então, ΔH2 igual a 1 foi o passo 4. Equação de compatibilidade vai ser o passo 5. Daí é que eu aproveito também para calcular os esforços finais, né? Então, equação de compatibilidade e esforços finais. Equação de compatibilidade, beta 0 mais K1 delta 1 mais K12 delta 2 igual a 0, beta 20 mais K21 delta 1 mais K22 delta 2 igual a 0, o beta 10 que ficou igual a menos 10,42, o beta 20 foi menos 7,5, K1 foi igual a 17.666,67. O K21 foi igual a 0, que é a mesma coisa do K12, né? E o K22, que foi igual a 15.333,33 ΔH2, igual a 0. Então, resolvendo esse sistema, a gente encontra que o ΔH1 vai ser igual a 5,8962 vezes 10 a menos 4. É rotação, né? Então, radianos. O ΔH2, 4,8913 vezes 10 a menos 4. Também é rotação, então também é radianos. Então, ΔH1 e ΔH2 seriam as rotações que estão ocorrendo lá no ponto B, né? As rotações reais, no caso. Tem o valor da rotação, daí agora a gente pode corrigir os esforços, né, com essas rotações aí. Então, o efeito final vai ser igual ao efeito lá do 0, mais o somatório do EI ΔI. Daí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, que para o MA vai ser igual ao MA0 mais o MA1 ΔI mais o MA2 ΔI. Então, o MA vai ser igual. O MA0 foi igual a 10,42. O MA1
foi igual a 8.000, então mais 8.000 vezes o valor do ΔI, e o MA2 que foi 0, então 0 vezes ΔI. Calculando isso daí, a gente chega em 15,13 kN. A mesma coisa para o MB1, então MB1 vai ser igual a MB10 mais o MB11 ΔI mais o MB12 ΔI. O MB10 foi igual a menos 10,42. O MB1 foi 16.000, então mais 16.000 vezes o ΔI. E o MB12, que foi igual a 0, né? Então 0 ΔI. Calculando esse valor, a gente chega em menos 0,98 kN. O padrão se repete, né, para os demais, então vou escrever os demais aqui colocando já direto os valores. Tá? Então MB2 vai ser igual a MB20 menos 7,5 mais o MB21, que foi 0, vezes o ΔI, mais o MB22, que foi 13.333,33 ΔI. Então MB2 vai ficar igual a menos 0,98 kN. O MD vai ser igual ao MD0, 7,5, mais o MD1, que foi 0, vezes o ΔI, mais o MD2, que foi 6.666,67, vezes o ΔI. Então MD vai ser igual a 10,76 kN. Fletores, né? Mesma coisa para o torsor agora. O TA vai ser igual ao TA0, que foi 0, mais o TA1 vezes ΔI, TA1 também que foi 0, e aí mais o TA2. TA2 foi menos 2.000, então menos 2.000 vezes o ΔI. Isso aqui fica igual a menos 0,98 kN. O TB1 vai ser igual ao TB10, que foi 0, mais o TB11, foi 0 também, né? Vezes o ΔI, mais o TB12, que foi 2.000, vezes o ΔI, a mesma coisa, né? Então só muda o sinal, 0,98 kN. O TB2 vai ser igual ao TB20, que foi 0, mais o TB21, que foi 1.666,67 ΔI, mais o TB22, que foi 0 também, né? Vezes o ΔI. Isso aqui a gente chega em 0,98 kN. Coincidentemente, né, os mesmos valores, arredondando aí para duas casas. TD é igual a TD0, foi 0, menos 1.666,67 ΔI, que é o TD1, e mais 0 ΔI2, que seria o TD2, né? Isso aqui é igual a menos 0,98 kN. Então tá aí os esforços finais. Eu disse que era coincidência, né? Porque o que eu tenho por regra mesmo, que tem que ser igual, né? No final, que é a parte aqui onde a gente já está, é que o TB1 ele tem que ter o mesmo valor do MB2, né? Que é para gerar aqui o desequilíbrio igual a 0. Então deve ser o mesmo valor com o sinal trocado. Então TB1 e MB2. Cadê o TB1? TB1 e MB2. Tá aqui. Esses aqui sim, por obrigação, que deveriam ser iguais, né? Só com o sinal trocado. A mesma coisa também em relação aqui ao MB1 e o TB2 também tem que ser o mesmo valor, só que com sinal trocado. Então MB1 foi menos 0,98 e o TB2 0,98. Então, beleza, né? Tudo de acordo aí com o esperado. Agora que eu tenho os valores finais, eu posso já calcular as reações de apoio, né? Boa parte delas eu já tenho, né? E traçar os diagramas fossos internos para finalizar a questão, né? Então eu já tenho aqui resumido, né? O rascunho aí para adiantar um pouco o cálculo.
Então eu vou também aqui estender esses eixos para já representar algumas das reações que eu já tenho, né? Então do que a gente acabou de calcular aqui, o MA foi igual a 15,13, deu sinal positivo, né? Então já indica que é o sentido correto, né? Então ao longo da questão a gente considerou esse sentido. Então aqui, aliás, deixa eu botar o nome dos pontos de novo, né? Ponto A, B, C, 15,13 kN. O TA ficou igual a menos 0,98. Ao longo de toda a questão a gente considerou o sentido isso aqui, né? Então como foi menos 0,98, indica que é o sentido contrário. Então vou representar aqui também já o valor do TA. TA é igual a 0,98 kN. Então essa questão tem 7 reações, já tem 2 representadas aí, né? A gente também sabe os valores das reações no ponto D. Então MD foi 10,76. Vou apresentar aqui também o MD. MD igual a 10,76 kN. E o TD também a gente tem, né? O TD foi igual a menos 0,98. Então, nesse caso aqui a gente representou ao longo de toda a questão, né? Nesse sentido aqui, então se deu menos 0,98. Aliás, a gente representou nesse sentido, né? Como deu menos 0,98, significa dizer que a gente tem 0,98 positivo nesse sentido. Então, TD igual a 0,98 kN. Então, a gente já tem as reações de momento. Resta calcular as reações verticais, né? Então, aqui no ponto A a gente tem a reação vertical VA, no ponto B, reação vertical VB, e no ponto D, reação vertical VD. Então, para calcular essas reações, eu acho interessante a gente considerar as barras isoladas, né? Acho que fica mais fácil de enxergar aí. Então, eu vou representar aqui separada a barra B. Inclusive, aproveitando os momentos que a gente já calculou também no ponto B, né? Então, aqui eu tenho a carga distribuída, tenho aqui o valor do VA, vou representar aqui também o MA. E nesse ponto aqui a gente encontrou o valor do MB1, né? Então, MB1 que foi igual a menos 0,98. Então, vou mudar aqui o sentido e vou botar um valor positivo. Então, aqui eu tenho 0,98. Então, nessa condição eu posso fazer o somatório de momentos em B1 para encontrar o valor do VA. Então, eu vou ter aqui VA vezes igual a 0, né? Então, aqui eu tenho VA vezes 5 menos MA mais 0,98, tomando como regra da mão esquerda, né? VA vezes 5 menos MA mais 0,98 menos 5 vezes 5 vezes 2,5. Tudo isso aqui igual a 0. O MA a gente sabe o valor que foi 15,13, né? Então só resta de incógnita o VA. Calculando isso daí, a gente encontra que o VA vai ser igual a 15,33 kN. Então já temos o primeiro. Eu posso considerar essa outra barra agora, né, para calcular o VD. Então, por questão de espaço, eu vou desenhar ela igual a que eu fiz a barra B, né? Só que aí fica entendido que eu estou olhando assim, né? Estou mudando a perspectiva. Daí aqui agora eu tenho o VD, tenho aqui a carga de 10 kN. Aqui eu tenho o MD, que foi igual, vou botar o valor dessa vez, 10,76. E aqui eu tenho o MB2, né? MB2 que ficou igual com o valor final menos 0,98. Então indica que seria o sentido contrário, 0,98 positivo. Então somatório de momentos em B2, nesse caso aqui agora igual a 0, né? E a gente tem VD vezes 6 menos 10 vezes 3 menos 10,76 mais 0,98.
igual a zero. Então a gente encontra aí que o VD vai ser igual a 6,63 kN. Então só resta agora o VB. Eu posso pegar o somatório de forças verticais igual a zero na estrutura como um todo, né? Então VA mais VB mais VD menos 5 vezes 5 menos 10 igual a zero. Como a gente já tem o valor do VA e do VD, a gente encontra aqui que o VB vai ser igual a 13,04 kN. Esqueci de escrever VB, né? Então tá aqui VB 13,04, VD 6,63, VA 15,33, MD 10,76, TD 0,98, o MA 15,13 e o TA 0,98. Então tá aí as reações calculadas. Calculei as reações e posso traçar os diagramas, né? Então vou começar aqui pelo diagrama de esforço cortante, quilonewton. Então cortante, eu saio aqui do ponto A com o valor do VA, 15,33. Daí eu tenho 15,33 menos 5 vezes 5, né? Menos 25. Então daí eu vou para menos 9,67 nesse ponto aqui. Como eu considerei que eu estava olhando pela esquerda, né? Por esse lado aqui ao longo da questão, eu vou começar aqui pelo VD. VD foi 6,63, inclusive eu vou botar cor diferente. 6,63. Sigo constante, né, até o ponto C. Desço 10, então vou para menos 3,37. E eu sigo constante até o final, né? Com o mesmo valor de menos 3,37. Então tá aqui o diagrama de força cortante. Diagrama de cortante, eu vou logo para o fletor. Então aqui agora eu vou desenhar o diagrama de fletor. Diagrama de fletor já tem alguns pontos que a gente conhece, né? Por exemplo, aqui no ponto A, menos o MA foi 15,13, né? Então o valor do momento aqui vai ser menos 15,13 kN, unidade até aqui. O MB1, representei aqui em cima, né? Então menos 0,98. E o MD também a gente já sabe o valor, que foi 10,76. Vou representar com cor diferente também. Aqui eu tenho menos 10,76. E o MB2, que é lá no finalzinho, né? Terminou que deu o mesmo valor, né? Coincidentemente 0,98. Então só vou acender aqui de vermelho também, mas fica subentendido que é o mesmo valor. Então resta aí calcular o valor do momento no ponto C e também nesse ponto aqui, né? Que eu vou chamar de ponto E. É um ponto importante porque eu tenho um momento máximo aí, né? Um momento fletor máximo. Inclusive calculando essa distância, como o cortante deu 15,33, dividido pela carga distribuída, né? Essa distância aqui vai ser 3,066 metros, né? Então, começando aqui pelo ponto C, a gente tem que o momento em C vai ser igual. Vou pegar por aqui que eu acho que é mais fácil de enxergar, né? VD vezes 3. Então, 6,63 vezes 3 e menos 10,76, né? Então, o valor do momento aí fica igual a 9,13 no ponto C. Então, vou marcar aqui 9,13. Não tenho carga distribuída nessa barra, então posso ligar com linha reta. E lá no ponto E, não vou escrever porque eu estou sem espaço, né? Mas no ponto E eu tenho VA, que foi 15,33, vezes a distância, né? 3,066, menos MA, então menos 15,13, e menos a contribuição da carga distribuída, né? Menos 5 vezes
3.066 vezes a metade disso, né? Então eu vou botar isso aqui ao quadrado e dividir por 2. 8.37. Então aqui no ponto E eu tenho um momento igual a 8.37. Então tá aí o diagrama de momento fletor. Só falta agora o torsor, né? Então o diagrama de momento torsor, o mais fácil de todos, né? Diagrama de torsor. Só preciso analisar aqui a regra da mão direita. Então tomando aqui o ponto A como referência, eu vejo aqui que o TA está dando torsor positivo nessa barra, né? Polegar saindo. Então essa barra toda está sendo torcida com o valor aqui constante, né? De 0,98 kN. E na barra BD, eu posso pegar aqui pelo lado de D, e aí eu vejo que o TD está dando torsor negativo, né? Com valor de menos 0,98. Então tá aí, reações de apoio, diagrama de força cortante, diagrama de fletor e diagrama de momento torsor. Beleza, né?